Esse vídeo é para você que está sem ideias, está buscando criatividade, maneiras para elevar o valor dos seus projetos, né, com base aí em projetos mais criativos, mais interessantes. Então se liga nessa dica. Hoje eu vou te ensinar como que faz para criar um botão com animação dupla. Você vai conseguir criar um efeito de animação no background e você também vai criar essa animação do texto saindo e um ícone entrando. Quer saber como fazer isso de uma maneira bem simples e descomplicada? Então vem pro vídeo. Mas antes de começar o tutorial, deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso você está estudando aí para aprender a criar sites WordPress do início ao fim e está encontrando dificuldade, principalmente aqui no YouTube? Você está assistindo vários vídeos e vê que às vezes você aprende de um jeito, aí em outro vídeo já está ensinando de outro, ou até mesmo você ficou com uma dúvida e não encontrou a resposta para isso? Bom, se isso está acontecendo com você, eu quero te convidar a conhecer o meu curso, o Mapa do Criador de Sites. Através desse curso, eu vou conseguir te ensinar a criar sites profissionais do início ao fim, sem ficar perdido, porque eu vou te mostrar como que é o meu processo de criação, o meu processo que eu utilizo há mais de 15 anos e venho, atualizando e aprimorando ele a cada ano. Então, dentro desse curso, eu vou conseguir te mostrar todas as etapas do processo de criação, eu vou conseguir te explicar estratégias, passar dicas exclusivas e assim você vai conseguir aprender a criar sites e ingressar da maneira correta dentro desse mercado que está em expansão. Então, se você tem interesse de conhecer e aprender a criar sites WordPress usando o Elementor, aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu curso e as vagas estão abertas com preço promocional. Não perca tempo, corre que eu estou te esperando lá do outro lado. Muito bem, então vamos começar o nosso tutorial aqui e caso você não tenha assistido a aula anterior, recomendo muito que você assista para você entender como que a gente fez para chegar nessa situação. Um breve resumo, A gente criou aqui um container e dentro desse container a gente colocou um CSS muito customizado para poder fazer essa máscara aqui, E essa máscara faz um contorno customizado com cantos arredondados, enfim, tudo isso definido por pontos posicionados estrategicamente para deixar esse container com esse formato mais futurista. Bom, agora eu quero colocar um botão especificamente nessa região aqui, para ocupar esse espaço que foi projetado justamente para acomodar ali um botão. Então agora, para continuar a criação dessa seção futurista, eu vou precisar fazer o seguinte, como esse container aqui, que é o container que está com um clip path, uma espécie de máscara, eu vou precisar adicionar outro container, porque se eu colocar o botão aqui, ele não vai aparecer, porque tudo que está dentro desse container, ele é cortado por esse CSS, por essa forma geométrica que a gente criou. Então, eu vou precisar fazer o seguinte, aqui, nesse container aqui, eu vou até colocar o nome dele de container clip path, certo? Então, nesse container aqui, eu não posso colocar o botão, porque senão ele vai sumir. Olha só o que vai acontecer. Eu venho aqui e vou escolher, um botão, adiciono aqui. Perfeito, tá aqui o botão. Agora eu vou posicionar ele, eu já vou até deixar ele no jeitinho que eu quero, Saiba mais, certo? Agora eu vou colocar ele aqui, com a cor, no branco. E o fundo dele aqui, eu vou pegar esse roxo aqui mesmo. Só vou dar uma escurecida, aliás, uma clareada, escurecida não, mas uma clareada. Pronto, E agora eu vou colocar ele, deixa eu aumentar o tamanho dele. Eu vou colocar um tamanho dele aqui, em pixels, de 275. Vou esticar para ele ficar maiorzinho. A borda aqui, o arredondamento eu vou colocar 15 e o preenchimento aqui 15. Pronto. Ampliei ele um pouquinho. Agora eu vou posicionar ele justamente aqui. Eu coloquei essas medidas porque eu já sei que esse é o tamanho que vai preencher aqui, certo? Agora eu vou posicionar ele aqui. Como que eu faço isso? Usando posição
absoluta. Então, eu venho aqui ó, em avançado, layout, posição absoluta. Ó, ele já veio aqui para cima, já começou a cortar. Ó, eu vou definir que ele vai ficar aqui. Ó, já está sendo cortado. E aqui ele cortou totalmente. Ele está posicionado exatamente aqui. Mas ele está sumindo, como eu disse, por conta do clip path do container, certo? Então, eu vou até colocar ele aqui de volta, só para a gente poder enxergar, ok? E agora, como que eu faço para viabilizar essa aparição do botão aqui? Eu vou precisar adicionar um outro container. Então, eu venho aqui, ó, e já vou adicionar um outro container, certo? E eu vou colocar esse container ClipPath dentro dele, ó. Eu vou fazer isso aqui. Vou colocar dentro dele, certo? E o botão eu vou tirar de dentro do container ClipPath e vou colocar em cima, ó. Desse jeito, ele vai ficar posicionado em relação ao container superior, né? Ao container de cima. Eu vou até nomear ele como container Py, ó. Certo? Então, agora, esse botão está posicionado de maneira absoluta dentro do container Py. E o container Py, eu já vou fazer o seguinte, ó, eu vou tirar esse padding que ele tem interno, ó, e agora o botão aqui está posicionado certinho. Agora, eu posso vir aqui, editar o botão e colocar a posição dele nesse cantinho aqui, ó. Veja só. Agora, ele está posicionado do jeito que eu quero. Agora eu vou precisar customizar ele, né? Então eu já fiz algumas customizações, eu recomendo que você siga o passo a passo certinho, faça a mesma customização, porque aí depois no final eu te explico como que você faz para editar e colocar do seu jeito, tá? Então, muito bem. Primeira coisa que eu fiz foi colocar uma cor no texto branco e coloquei o fundo, né? Um clarinho, um roxo clarinho. Vou até clarear mais, ó, para ficar mais nítido. E para ocupar esse espaço aqui, primeiramente eu arredondei as bordas para 15 pixels e coloquei um preenchimento de 15 pixels também, para ele ficar mais altinho aqui, ó, e deixar esse espaço aqui, ó, uniforme, tanto em cima quanto na lateral esquerda. Muito bem. Agora, a próxima configuração que eu fiz neste botão foi definir um tamanho de 275 pixels para ele preencher esse espaço aqui e estiquei ele, certo? Muito bem. Agora que ele preencheu esse espaço aqui, eu posicionei ele, como você viu, né? Com posição absoluta, coloquei ele logo, né, à direita e posicionado na parte inferior do container Py, né? O container Py que foi criado para poder fazer com que o botão apareça, porque se o botão ficar dentro do container ClipPath, ele vai ser ocultado porque esse container ClipPath tem uma máscara, né, que permitiu com que a gente criasse essa forma toda customizada. Então, eu fiz um resumão agora. Bom, o próximo passo, a gente vai precisar vir aqui, né, continuar editando esse botão na aba Estilo. E agora, ao passar o mouse, eu vou colocar uma cor, um roxo, ó, um roxinho aqui, vou até subir um pouquinho mais. E agora, na cor, nessa cor aqui, eu posso colocar a mesma cor, só que, ó, eu vou tirar a transparência. Fred, por que você vai fazer isso? Porque senão o efeito de surgir, né, não vai pegar. Então eu preciso tirar a transparência só no passar o mouse, ó, no estado hover, ok? Muito bem. Agora, eu vou precisar pegar o CSS especial e vou colar ele aqui, ó, na aba CSS personalizado. Muito importante que você esteja usando o Elementor Pro. Se você não estiver usando o Elementor Pro, vai precisar de um outro plugin que permita com que você cole arquivos ou scripts CSS dentro aqui do Elementor, né? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou pegar esse código aqui, ó. Pronto. Agora eu venho aqui
e colo esse código. Muito bem, com esse código colado, olha só o que vai acontecer. Ao passar o mouse, o efeito já começa a funcionar. Ó. Deixa eu fechar aqui para você ver melhor. E aí, o nosso efeito de um botão mais high-tech, mais futurista, já funcionou. Agora eu vou explicar para você, linha por linha, como que a gente faz isso aqui, como que foi estruturado, quais parâmetros CSS a gente usou para poder chegar nesse resultado, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Deixa eu ampliar aqui. Ó, eu criei aqui um seletor usando o selector, que é um parâmetro padrão do Elementor, para designar qual elemento eu vou editar. Então, no caso aqui, eu vou editar o botão. E dentro do botão, eu tenho a classe Elementor Button, certo? Então, esse botão aqui, dentro dele, eu tenho uma div com uma classe chamada Elementor Button. E aí, eu estou adicionando um novo parâmetro chamado After. O After é digamos assim, né? Um elemento que você consegue criar do zero usando somente CSS. Você não precisa adicionar uma tag HTML. Então, eu criei um novo elemento com esse After, certo? Que é esse círculo interno aqui, ó. No momento, esse círculo ele tem 0 de tamanho, então ele só aparece quando a gente passa o mouse em cima do botão, certo? Então, para esse after aparecer, primeira coisa, eu preciso definir um content para ele, pode ser vazio. Eu defini uma posição absoluta e posicionei aqui, ó, no topo 0 e na lateral 0, certo? À esquerda. Eu defini que esse after, né, esse elemento que eu criei, ele tem 100% do tamanho e 100% da altura do Elementor o qual ele está inserido. Então, ele ocupa 100% da lateral aqui e na altura, certo? Do comprimento, na verdade. Coloquei um display block só para que ele apareça. Coloquei um background e essa cor é aquele verde fluorescente aqui. E eu estou adicionando um clip PF, ou seja, mais uma máscara, né, nesse elemento. Observe que ele tem a altura de 100% e ao comprimento e a altura de 100%, ou seja, ele é um retângulo também. Só que eu estou usando um clip PF círculo, ou seja, eu estou criando uma máscara em formato de um círculo. E aí eu defino que esse clip PF tem 0% de tamanho e está localizado a 50% no eixo X e 50% no eixo Y, ou seja, na metade, né, desse botão aqui, na metade do tamanho dele. Muito bem, coloquei uma transição aqui de 0,95 segundos, menos de 1 segundo, né, quase 1 segundo, e um ease aqui para deixar mais fluida, né, mais suave a animação. Coloquei um z-index de -1 para ele ficar abaixo aqui de tudo e um border radius de 15, sendo que é o mesmo border radius que está no botão. Então, o mesmo arredondamento do elemento after é o mesmo arredondamento do botão. Assim, não vai ter diferença nenhuma, certo? Se a gente até zerar esse border radius aqui, ó, a gente vai ver que, olha só, o elemento ele fica com as pontas retas, ó, tá certo? Então, por isso que a gente tem que colocar o border radius aqui de 15. Muito bem. O próximo parâmetro é o estado hover do Elementor Button e como ele vai afetar o elemento after. Então, aqui, ó, eu coloco o clip PF, que agora vai estar com 100% do tamanho, né? Observe que aqui em cima ele estava com 0% do tamanho, ou seja, ele não aparecia. Agora ele está com o tamanho total. E a transição foi mantida, né, de 0,95 segundos. Então, assim, é o efeito com o qual ele cresce o círculo e ocupa todo o espaço aqui, né? Muito bem. E para finalizar, a gente tem aqui o efeito hover no botão para fazer com que o botão fique com esse efeito neon, brilhando. Então, eu coloquei aqui, ó, uma cor preto para o texto. Podia até tirar, ó, posso até tirar essa cor, porque eu defini lá
na aba estilo, ao passar o mouse, um roxinho. Então, já vou deixar esse roxinho mesmo. E eu só coloquei aqui ó, um box shadow. Eu coloquei duas sombras. Eu coloquei uma sombra mais concentrada, depois coloquei uma outra sombra mais forte, adicionando somente uma vírgula aqui. E com isso a gente chega nesse resultado incrível. Então, com isso, a gente consegue aí criar um botão super futurista. Agora, como a gente não fica para trás, a gente gosta de ir além e criar cada vez mais trabalhos criativos e profissionais, por que não a gente não adicionar mais uma camada aqui de animação, né? Além desse efeito, né, do brilho expandindo, por que não colocar uma animação aqui? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar uma setinha animada aqui, enquanto o Saiba Mais sai, a setinha entra. Como que eu faço isso? A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é adicionar no nosso código uma linha de código do Font Awesome. Para quem não sabe, o Font Awesome é essa biblioteca de ícones aqui, certo? Deixa eu entrar aqui na homepage. É essa biblioteca de ícones aqui que o Elementor usa por padrão dentro dele. E eu quero usar essa setinha aqui, ó, certo? Então eu já copiei esse código aqui, que é o código Unicode dele, dessa setinha, desse ícone. E agora eu só preciso fazer isso aqui, ó. Eu venho aqui em Elementor, código personalizado, e vou adicionar um novo código. Eu já vou até colocar o nome dele aqui, ó, de Font Awesome 5, que é a família que eu estou usando. A prioridade aqui eu posso colocar 2, localizado no head do site, certo? E agora, dentro aqui do arquivo de texto que eu vou disponibilizar para quem estiver inscrito lá no meu canal do Telegram, você copia essa linha de código aqui, ó, e cola aqui dentro e salva. Pronto, você adiciona a condição de que ele deve aparecer em todo o site, salva, perfeito. Agora você volta aqui para dentro do editor do Elementor, publica essa página. Por que você vai publicar? Porque você vai precisar recarregar essa página para trazer o Font Awesome que foi adicionado aqui. Então, agora que ele publicou, eu vou recarregar essa página. E agora que eu recarreguei, o Font Awesome também vai aparecer. E eu vou adicionar esse trecho de código aqui, ó. É um pouquinho maior, só que ele traz muitos benefícios, ó. Vai deixar muito mais criativo o botão. Então, eu venho aqui e logo no final eu coloco ele, ó. Esse é o CSS responsável por criar uma seta animada e eu vou explicar ele para você também. Olha só como que ficou após eu colar o código. O Saiba Mais sai de cena e fica uma setinha, ó. Isso porque eu estou usando uma setinha. Você pode usar qualquer outro ícone, qualquer outra informação aqui que fica bem legal também, ó. Agora, vamos entender como que a gente chegou nesse CSS aqui. Bom, primeira coisa, eu estou usando o parâmetro selector, né, que é, como eu disse anteriormente, um trecho, né, padrão, um seletor padrão aqui do Elementor para designar que eu estou trabalhando com esse elemento que está selecionado. E agora eu estou trabalhando com a classe Elementor Button, ou seja, esse elemento aqui. E eu adicionei, né, eu criei mais um elemento usando, só que dessa vez o before. Aqui em cima eu usei o after e eu usei o before. Ou seja, a gente tem duas maneiras de adicionar um novo elemento dentro do HTML usando o CSS, que é através do after e do before. E agora eu estou usando o before. E no before eu estou usando aqui o content, aquele código, né, do Font Awesome. Veja só. Coloquei aqui a família de fonte, o Font Awesome 5 Free. Defini a posição absoluta e coloquei aqui, ó, no left e no topo que ele precisa ficar posicionado 50% menos 10 e 50% menos 10 para poder centralizar aqui, certo? Eu usei o parâmetro calc, que é uma espécie de cálculo, e ele vai falar assim, ó, eu quero que
posição dele lateral, né, a partir da esquerda, seja de 50% menos 10 pixels, né? Ele fique na metade e recue 10 pixels. Assim como a partir do topo, eu quero que ele fique 50% da altura menos 10 pixels. Dê uma descidinha, né? Coloquei aqui um transform translate 50 pixels, ou seja, por que eu coloquei 50 pixels, né, no before na setinha? Porque eu posiciono ela 50 pixels adiante, coloco uma transição e uma opacidade de 0, ou seja, esse ícone da setinha, ele está bem aqui, ó, só que ele está transparente, ó. Ele provavelmente está bem aqui, ó, só que no meio do botão. Ele está transparente. E na hora que eu ponho o mouse, ele vem para cá. E para viabilizar essa animação, o que eu fiz? Eu coloco aqui, ó, logo aqui embaixo. Eu até coloquei aqui o span na frente, mas logo aqui embaixo eu posso fazer isso aqui, ó. Passar para cima. Eu vou fazer isso aqui só para você entender, mas pode deixar o código do jeito que está. Passo aqui para cima e agora eu coloco, ó, o hover no Elementor Button. Aqui em cima estava no estado normal, agora está no estado hover. O Translate X, que antes estava com 50, agora ele está com 0, ou seja, centralizado. E opacidade 1, ou seja, agora o ícone da setinha está 100% visível. Então, aí ele vem aqui, ó, transparente e chega aqui na metade do botão, visível. Bom, e continuando aí a animação, eu coloco no Elementor Button Hover, o span, eu faço ele, a animação contrária, né? Eu faço com que ele, esse código ele está até fora aqui do sentido, ó. O span é a classe usada nesse texto do Saiba Mais. Eu vou inspecionar aqui e vou mostrar para você, ó. Vou pegar aqui o inspetor que fica aqui, ó, e venho aqui, ó. Esse span, olha aqui o que tem dentro dele, o Saiba Mais, ó. Então, eu estou usando o span aqui, a classe span, o elemento span, ó. O translate X dele, né, tá 0, ou seja, eu não estou fazendo nenhuma movimentação no eixo X. Mas quando coloco o mouse em cima do botão, que tem a classe Elementor Button, esse span, ou seja, a palavra Saiba Mais, ela vai se movimentar menos 50 pixels para a esquerda. Ela vai animar, né? Ela vai se mover como se estivesse saindo. E aí vai ficar com opacidade 0, ó. E para finalizar, aqui eu tenho, né, uma animaçãozinha aqui. Aliás, isso aqui está repetido. Ó, eu posso até tirar aqui, esse trecho de código aqui está repetido. Pronto. Ó. E com isso, eu consigo criar duas animações dentro do mesmo botão. Uma animação no background e uma animação na palavra e na setinha. Em alguns locais, isso aqui é feito através de plugins, em outras plataformas, né, tem nativo, só que aqui dentro do Elementor a gente customiza isso do zero, deixa do jeito que a gente quer. E aí eu posso até trocar esse ícone aqui, né, eu posso vir aqui, deixa eu ver se tem um outro ícone aqui, ó, like, vamos ver o que tem aqui de like. Ó, se esse ícone estiver disponível, provavelmente a gente vai conseguir fazer com que ele apareça. É só vir aqui e trocar, ó. Pronto, vamos ver? Ó. Né? Então, posso até mudar aqui, ó. Deixe seu like. Ó. Olha só o tanto que isso aqui é interessante. Deixa o seu site muito mais profissional. Cria uma camada a mais de criatividade e torna o projeto, né, muito mais assim complexo, torna o projeto com um valor agregado muito maior e você consegue aí cobrar um valor a mais por essas modificações e essas customizações no seu projeto.
Muito bem, pessoal, então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vou deixar esse código aqui na íntegra lá no meu canal do Telegram por tempo limitado. Não vai ficar por muito tempo. Depois ele vai para o meu clube de membros dentro do meu Google Drive. Então, só quem tiver inscrito no meu clube de membros aqui no YouTube vai poder ter acesso. Então, aproveita. Corre lá, entra para o meu canal do Telegram, baixa, depois só vai ficar disponível para quem é do meu clube de membros. E se você chegou até aqui, já deixa seu like, se inscreva no canal, porque eu tenho certeza que esse tutorial aqui vai fazer grande diferença nos seus próximos projetos. Vou ficando por aqui e te vejo nos próximos vídeos. Tchau!